terceira etapa do CPR 2013, integrada na quarta etapa do WRC, é a edição 47 do Vodafone Rally de Portugal. Quase 400 km em especiais cronometradas, divididos por 3 exigentes dias de competição. E logo no primeiro, a especial de Mu, na Serra do Caldeirão, com pouco mais de 20 km, seguida pela de Ourique, a segunda do dia, pouco mais de 18 km de verdadeiro espetáculo, dia esse que iria finalizar com uma espetacular super especial de 3 km em Lisboa. E já no segundo dia de prova, porventura o mais duro de todos os dias deste Rally de Portugal, a começar logo bem cedo pela manhã em Santana da Serra, pouco mais de 31 km em 2 passagens que deixariam a sua marca na classificação geral e ainda outras 2 especiais bem complicadas para os pilotos. O troço de Vascão, 25,37 km, e Lolé a fechar o dia. E no último dia de prova, o percurso integrava ainda uma dupla passagem pelos troços de Silves, 21,5 km, e Almodóvar com pouco mais de 52 km, o mais longo de todo o rally. Com uma regulamentação em 2013 que restringe o número de pneus disponíveis para cada viatura, as equipas eram então obrigadas a fazer as escolhas certas para atingir o fim do rally nas melhores condições. É no Algarve que se realiza mais uma edição do Vodafone Rally de Portugal. Numa quase perfeita organização por parte do Automóvel Clube de Portugal, muito se falou este ano sobre se seria esta ou não a última edição da prova rainha do Rally pelo sul do país. Mas, enquanto nada está por agora decidido, a verdade é que a região do Algarve soube acolher da melhor forma carros, pilotos e equipas. E se as temperaturas subiram nos termómetros, também nas estradas foram milhares os espectadores que aqueceram o ambiente à passagem dos pilotos e ninguém, mas mesmo ninguém, quis perder nada do que se foi passando ao longo dos 3 dias de prova. Eram muitos os espanhóis a torcer pelo espetacular Sordo, os finlandeses de louco Latvala, até os franceses do consistente Ogier e os portugueses, claro, muitos portugueses a torcerem por Moura, Meireles e Magalhães. Mas o Rally de Portugal não se passa apenas na estrada, mas também no campo. Neste caso, no estádio do Algarve, onde cresceu uma verdadeira cidade desportiva. E bem nas vistas deram os stands das maiores marcas a correrem este WRC 2013. Do Qatar a Abu Dhabi, da Fiat à Volkswagen, a verdade é que esta quarta etapa do Mundial de Rallys começava bem dentro das pistas e acabava ainda melhor fora delas. Tal como em 2012, o Rally de Portugal deslocou a FAF para mais uma edição do WRC FAF Rally Sprint, com o público a responder à chamada em grande peso. Com mais de 100 mil espectadores presentes ao longo de todo o percurso para um evento que mais não é do que uma promoção do Vodafone Rally de Portugal. Assim, numa visita aos últimos 6 km do mítico troço FAF-Lameirinha, proporcionou mais uma vez momentos de verdadeiro espetáculo. Apesar deste aperitivo para o Rally de Portugal não ter contado com o atual líder do campeonato, o francês Sébastien Ogier, da Volkswagen, ausente devido a uma gripe. E nas contas da edição 2013 do Rally Sprint de FAF, o espanhol Dani Sordo, em Citroën, foi quem começou melhor, mostrando ao que vinha logo na primeira passagem ao gastar apenas 3 minutos 44 segundos, menos 3 segundos e meio que o russo Evgeny Novikov em Ford. Na segunda passagem de classificação, o vencedor do Vodafone Rally de Portugal do ano passado, Mats Ostberg, deu a resposta da Ford. O norueguês retirou então 0,7 décimos de segundo à marca do espanhol para se colocar então na liderança. Isto enquanto o estreante, Andreas Mikkelsen, em Volkswagen, passava para a frente de Nasser Al-Attiyah em Ford para ascender a terceiro, mas a uns distantes 5 segundos e 8 décimos da liderança. E com a disputa pelo lugar mais alto do pódio, absolutamente ao rubro nesta altura, Sordo foi para a estrada para a terceira e última passagem, apostado em não deixar fugir a glória num palco onde foram muitos os compatriotas presentes para apoiarem o atual quarto classificado do Campeonato do Mundo de Rallys. O espanhol, depois de algumas alterações do setup do Citroën DS3, respondeu de forma verdadeiramente imperial com um ritmo alucinante para ser o único a quebrar a barreira do segundo 40 ao rodar em 3 minutos
39 segundos e 3 décimos, vingando a derrota da Citroën em 2012 e deixando Ostberg a 1 segundo na segunda posição. A fechar o pódio ficava também Martin Prokop. O checo deixou o seu Ford Fiesta RS WRC a cerca de 10 segundos e 4 da frente da corrida. E entre os portugueses, a glória coube a Pedro Meireles no seu Skoda Fabia S2000. Meireles, como é seu costume, andou nos limites e mostrou que o Skoda é de facto este ano uma arma a ter em conta. Já o campeão nacional em título, Ricardo Moura, no seu Mitsubishi Evo 9, foi então o melhor das duas primeiras passagens, mas no final veria então o rival do Skoda Fabia S2000 apresentar um ritmo fortíssimo, acabando assim na segunda posição. Destaque então também para o regressado Adruzilo Lopes, no seu Subaru Empresa, que foi o terceiro melhor português e oitavo à geral. Mostrou que quem sabe nunca esquece, enquanto Miguel Campos, mais abaixo na classificação, no seu Mitsubishi Lancer, terminou na nona posição. Já Ivo Nogueira, também ao volante do seu novo Subaru Empresa WRX STI, fechava então o top 10 deste Rally Sprint FAF. E quem voltou a não facilitar nos clássicos foi o inevitável Fernando Pérez, que impôs o seu andamento ao regressado Paulo Meireles por 2 segundos e 9 décimos, ficando Pedro León com o terceiro tempo. Começamos então com um dos grandes destaques deste Rally de Portugal 2013, o regresso de Bruno Magalhães ao Rally. No primeiro dia da prova já se tinha confrontado com problemas no alternador do seu carro que o forçariam a abandonar a caminho da Especial de Lisboa. Ele que, ainda assim, ao abrigo do Super Rally, regressou então à prova com 10 minutos de penalização e desde então protagonizou uma recuperação sem precedentes para terminar os troços cronometrados confortavelmente na frente da classificação. É o Skoda Fabia S2000 de Pedro Meireles que começava o Rally na segunda posição, mas que foi melhorando bastante o andamento. Ao longo de toda a prova, o piloto de Guimarães estava então por esta altura com 6 segundos de vantagem sobre o segundo dos portugueses. O principal objetivo é rodar e evoluir. E se evoluir os meus tempos da parte da tarde já me dou por satisfeito. No entanto, estando tão perto da liderança, claro que vou tentar lutar por ela e fazer tudo para conseguir. Espero consegui-la, mas espero sobretudo aqui ao fim da tarde estar aqui a terminar mais uma etapa. E outro dos grandes destaques dos 2 primeiros dias de prova aqui na Especial de Lisboa, onde chegou mesmo a ter o melhor tempo à geral. Apesar de um furo na primeira especial do dia em Mu, Ricardo Moura terminou a primeira secção da segunda etapa na posição de melhor piloto luso na classificação, o que ficou bem patente na Especial de Lisboa, então, que abria o primeiro dia a sério, digamos assim, deste Rally de Portugal 2013. Muito bom andamento aqui do piloto açoriano, também no dia seguinte, terminando a primeira secção da segunda etapa do Rally, quarta prova pontuável para o Mundial de Rallys, recorde-se, na posição de melhor português, classificado nesta altura no 15º à geral, a 11 minutos e 24 segundos do líder da prova, que por esta altura, e até ao final, como se sabe, era o francês Sébastien Ogier. Felizmente o minuto que ganhamos ontem, perdemos isso e mais logo na primeira classificativa, foi um furo lento atrás, não tocamos em nada, só que o piso é muito duro com muitas pedras e portanto há de ter feito um corte cirúrgico num pneu e infelizmente perdemos esse tempo todo. E aqui outro dos pilotos de quem se espera sempre mais qualquer coisa. Miguel Barbosa, navegado por Alberto Silva, sempre com um andamento muito consistente que nunca o deixava muito longe dos primeiros lugares entre os portugueses. O jovem piloto de Famalicão, ao volante de um Mitsubishi Lancer F9, ia conseguindo ultrapassar todas as dificuldades e terminar um dos maiores desafios da sua ainda curta carreira. Na estrada já a dupla Paulo Freire, Joaquim Capelo num Evo 10, uma prova azarada, uma vez mais, da dupla luso-angolana neste Rally de Portugal. O Mitsubishi até ia num bom andamento logo nas primeiras especiais de Mu, na Serra do Caldeirão e também em Ourique,
Mas no segundo dia, a verdadeira razia que a dureza dos traçados impôs a praticamente todos os pilotos, haveria também ela de condicionar o seu andamento e forçar mesmo ao abandono. Já a dupla João Fernando Ramos José Janela, num Evo 10 também, começava igualmente com dificuldades, mas logo no primeiro dia. No entanto, viria a estabilizar ao longo da prova. Recorde-se que o jornalista da RTP é, nesta altura, no pelotão nacional, o único dos pilotos que cumpriu todas as edições do Rally de Portugal desde o ano de 2001. Acompanhamos também o andamento de Francisco Teixeira ao comando de um Mitsubishi Evo 10, agora inserido na AR Vidal Racing. Começavam então em Mu, com um andamento moderado, até porque já se sabia que este Rally de Portugal 2013 seria, para além do mais, uma prova de resistência, mas de sorte também. No entanto, a dupla foi subindo na classificação entre os portugueses e, ao longo das especiais, beneficiando de um bom andamento e das muitas desistências que se iam fazendo lá na frente. E cá está ele, Diogo Gago, da Monteiros Competições, completado por Jorge Carvalho, a competir este ano nas duas rodas motrizes, prova que, de resto, não era pontuável neste Rally de Portugal, e depois de se estrear internacionalmente há pouco mais de uma semana, ele que é sempre muito saudado pelos adeptos, logo aqui na primeira especial de quinta-feira, na Serra do Caldeirão, e a jogar em casa, o jovem piloto algarvio viu então nesta edição do Rally de Portugal mais uma etapa da aprendizagem, na sua ainda jovem carreira. Avançamos então para o Open. Para já começamos então com o Luís Mota. A experiência do piloto sempre presente no estilo de condução agressivo. Ele que esteve sempre bem até aos últimos quilómetros da última das 4 passagens que o fariam descer então para o quarto da geral. Terceiro lugar a 3 décimos do Pérez, estávamos motivados. Na segunda passagem, quando arrancámos logo no primeiro troço, para aí a 2 km do início, comecei a apanhar muito pó, que era o carro que ia à minha frente tinha furado e faz muito mais pó do que se for a andar normal. E no terceiro do pódio ficou então Carlos Martins, ao volante do seu Mitsubishi, e depois de um início bastante forte, recorde-se que no final da segunda classificativa estava mesmo no comando, desceu a segundo, depois caindo para a terceira posição em que terminou o Rally à geral, mas com algumas razões de queixa no final, nomeadamente acerca do tempo de distância com que partiam os concorrentes, que era de cerca de 1 minuto. A pouco mais de 6 décimos do segundo lugar do pódio, continua ainda assim o piloto alentejano a liderar o campeonato Open de Rallys deste ano. Vencedor da edição do ano passado, Orlando Bull, navegado por Luís Assunção, teve de se contentar desta vez com o segundo do pódio, ele que também teve de enfrentar a dureza da prova, com alguns problemas na proteção do cárter logo no início, tendo de abrandar o ritmo, mas conseguindo finalizar num sempre satisfatório segundo lugar, a 11 segundos do primeiro. O primeiro que acabaria então por ser o histórico Fernando Pérez, campeão do Open do ano passado, e ultrapassando as dificuldades apresentadas pelo muito pó, que se fazia sentir nos troços de Vascão e Lolé, e então mais uma vitória para o piloto portuense com um total de 1 hora, 13 minutos e 13 décimos de prova. Nós penalizamos 2 vezes para tentar fazer um fosso de 2 minutos para o piloto que é à nossa frente, mas penso que conseguimos ganhar, isso é que é o mais importante. Chegam de todo o mundo para acompanhar as etapas do WRC. Com mais de 300 jornalistas acreditados para acompanhar a edição deste ano, o Rally de Portugal recebeu então pilotos e respectivas equipas, muito público, claro, mas também jornalistas dos 4 cantos do mundo. It's a passion, isn't it? World Championship rallying is one of the most undiscovered areas in the world. It's also one of the oldest international sports that there is these days, and I mean, obviously football has been going longer than rallying, but when you realise that running is over 100 years old, it tells you a little bit about the strength of the background behind the sport.
and the fact that it continues as strongly as ever is a testament to the way that the authorities adjust the sport to the changing circumstances in the world. Jornalista que também foi piloto na década de 70 e até correu em Portugal, Martin tem uma história de quase 40 anos a contar a história dos rallies pelo mundo fora. It is fantastic. I mean, this is not the most popular area in Portugal for rallying, but it is probably the most efficient way to run the rally. And when we see the quality and the security and the opportunities, it's great the way that things are happening down here in the south of Portugal. E porque experiência até rima com irreverência, passamos do mais experiente jornalista do WRC para a mais jovem de todos os presentes no Algarve. Yeah, so I've been working in rally since January and in motorsport since January. I've been to 3 rallies now, Portugal's my 3rd, and I absolutely love it. E quanto ao Rally de Portugal, But Portugal's been amazing too, and it's just been really nice to see everyone again, having missed out on Mexico. So yeah, I'm loving this weekend. Each rally for me is different, so each time is the best. milhares de espectadores ao longo dos 3 dias da prova rainha do automobilismo em Portugal puderam assistir a uma grande prova de rallies com incerteza no vencedor até à última especial do último dia. Veio para ganhar e não veio sozinho, tantos foram os espanhóis que o acompanharam. O espanhol, Dani Sordo, ainda prometeu lutar pelo triunfo, mas um despiste na primeira especial da segunda etapa retirou o piloto da Citroën da prova, deixando o caminho aberto para o tri de Ogier. Hirvonen foi o segundo classificado no Rally de Portugal com uma excelente prova, sempre em crescendo e acabando a menos de 1 minuto de Ogier e com Latval a mais de 3 minutos de distância. O finlandês que, como Ogier, perdeu também a tração traseira nas especiais da manhã do último dia e tinha então de se contentar com o último lugar do pódio a 4 minutos e 4 do companheiro de equipa da Volkswagen. E na frente, alguém que começa já a ser um habitual número 1, ele que parecia apenas esperar por um grande carro para fazer uma grande época. Ganhou em 2010 e 2011 pela Citroën aqui no Algarve e agora vence pela Volkswagen. O francês Sébastien Ogier foi assim o grande vencedor da edição 47 do Rally de Portugal. O piloto francês reforça então assim a liderança no Mundial de Pilotos, somando 102 pontos, mais 50 que o finlandês Mikko Hirvonen, da Citroën, naquela que é a sua terceira vitória consecutiva esta temporada. Se é habitual encontrar um português em praticamente todos os cantos do mundo, é nos encantos dos motores que Miguel Cunha encontrou o seu caminho. Muito trabalho, não é? Tive sorte de estar no local certo, na hora certa. Chefe dos mecânicos da Qatar M-Sport e responsável pelo carro de Thierry Neuville, pelas mãos deste mecânico de 33 anos, natural da Maia, já passaram nomes como Carlos Sainz ou Colin McRae, mas outros houve que lhe ficaram gravados na memória. O que eu gostei mais de trabalhar foi, sem dúvida nenhuma, o Marcos Grunholm, porque foi que esteve mais perto de ser campeão do mundo. Tivemos um pouco de azar e fomos campeão do mundo por equipas nesses 2 anos que ele esteve connosco. E por entre partidas e chegadas, o encaixe perfeito na afinação final de quem regressa à casa. É sempre especial porque nós encontramos com amigos e pessoas conhecidas, estamos sempre a conviver, não é? E é especial. E de novo na estrada com Ricardo Moura, ele que mais uma vez não chegaria ao fim deste Rally de Portugal. A extrema dureza dos pisos na prova organizada pelo ACP tem deixado pelo caminho muitos dos concorrentes e Ricardo Moura, que entrou para a segunda secção da segunda etapa com problemas de suspensão e de carroçaria, acabou por não conseguir finalizar o segundo dia de prova quando faltavam ainda 2 especiais para o final desse duríssimo segundo dia de Rally. Logo no primeiro troço furamos atrás, sem tocar em nada, mas fruto da dureza das classificativas. Perdemos cerca de 1 minuto e meio para os nossos mais diretos adversários. Ainda assim, recuperamos qualquer coisa nas 2 especiais seguintes, voltando à posição de melhor português, mas no segundo Santana da Serra, a dureza do Rally fez das suas e o nosso Mitsubishi não aguentou.
O Mitsubishi, que o acompanha então já desde o ano passado, cumpria aqui a sua última missão ao serviço do campeão português. Ele que de resto vai estrear um Skoda Fabia S2000 já na próxima etapa do campeonato. E logo em casa, nos Açores, veremos então como vai correr essa prova. Mas para já estamos ainda no Algarve e de novo com o S2000, agora o de Pedro Meireles. Ele que seguia na liderança dos portugueses, mas também não conseguiria escapar a esse duríssimo segundo dia de prova. A sorte também não estaria do lado da dupla João Fernando Ramos-José Janela, que viram a sua participação no Rally de Portugal terminar a meio da penúltima classificativa da prova, quando o seu Mitsubishi Lancer Evo 10 ficou sem tração. Era o dia mais duro do Rally. Eu acho que apesar de hoje termos aquela versão enorme de uma classificativa ou duas classificativas que já conhecemos, aquela primeira especial de ontem em Santana era uma especial demolidora e o que disse o Sordo no final acho que é clarificador. Já não tinha braços para segurar o carro e a mim aconteceu o mesmo, já não tinha mais braços para segurar o carro. Cá está uma das grandes surpresas deste Rally de Portugal, a experiente dupla Francisco Teixeira, José Martins. De regresso ao CPR, este ano a dupla acabou por ser consistente ao longo dos vários troços e alcançar assim um resultado inesperado no início da prova. O primeiro dia para nós foi muito atribulado porque os dois primeiros troços não acertámos com a classificação da pressão dos pneus e um andamento muito cauteloso porque a ligação ir a Lisboa voltar era muito complicado e acabámos por arrebentar com dois pneus na autoestrada, que foi bastante complicado. Ontem o primeiro troço era lastimoso e depois acabámos por partir uma transmissão na curva ali da água do segundo troço. Hoje estamos com o carro limpinho e as coisas estão a correr melhor. E correram de facto 5 horas, 25 minutos, 16 segundos, com a 34ª posição à geral final e um lugar no pódio entre os pilotos portugueses. Voltamos a acompanhar a prova de Bruno Magalhães, que por esta altura ainda estava com um andamento fortíssimo. Ele que acabaria por ficar na frente do pelotão de pilotos portugueses em 10 das 15 classificativas, desde a desistência, aliás, de Moura e Meireles. Quem diria que ao fim do primeiro dia perdemos 10 minutos já estamos em primeiros portugueses novamente. Portanto, o objetivo está a ser inteiramente cumprido e agora é tentar levar o carro até ao fim. No entanto, e depois do azar lhe ter batido à porta no início da prova, também no final e depois de ter assegurado na vertente competitiva o primeiro lugar entre os pilotos portugueses, viu todo um trabalho de 3 dias deitado por terra na ligação que o levava ao pódio, quando um perne da roda traseira direita cedeu e não permitiu que chegasse ao último controle da prova. Ficava assim afastado do 16º à geral, que então ocupava, e com o pódio entre os portugueses a esfumar-se a pouco menos de 1 km do estádio do Algarve, não deixando ainda assim de ser uma das belíssimas surpresas deste Rally de Portugal, não deixava, no entanto, de antecipar desde já as próximas provas. Agora vamos participar no Rally dos Açores, portanto mais uma prova internacional. Felizmente os patrocinadores que temos estão interessados nas provas internacionais. Rally Portugal Açores e depois mais tarde tentarei ir à Madeira. Nas imagens, Miguel Jorge Barbosa, navegado por Alberto Silva, ele que acabaria então por ficar como o melhor português deste Rally de Portugal. O campeonato terminado ontem, vencemos a prova destinada ao CPR, estamos contentes. Hoje sabemos que é uma tarefa impossível, quase, à partida, mas vamos tentar, como é lógico. Ainda faltam 2 troços, um deles tem 53 km e vamos imprimir um bom ritmo, porque os troços não estão assim muito degradados como os de ontem. E agora para o resto do campeonato, como é que vai ser? A seguir a isso temos uma semana de concentração, fazer opções e depois pronto, é andar. Apesar das dificuldades sentidas então, Miguel Barbosa a entrar para a elite dos pilotos que venceram o Vodafone Rally de Portugal entre os portugueses inscritos e concluía assim o Rally como o melhor piloto luso, com um tempo total de 4 horas, 46 minutos, 11 segundos e 4 décimos, tendo terminado a prova no 18º posto, à geral final.
próxima etapa da Taça de Ouro no CPR 2013 é de 25 a 27 de abril com o Rally Sata, nos Açores.